Olá, tudo bem? Renato, Instituto Melhor de Nós aqui. Já estamos na quarta trombeta, né? Estamos já na quarta aula dessa série, as 7 trombetas do Apocalipse. Então já vem falando já em alguns vídeos anteriores. Esse aqui já é o 4º vídeo dessa aula. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista todos eles para poder chegar aqui. Se você não puder assistir, assista pelo menos o primeiro, porque lá eu estou fazendo uma introdução do livro de Apocalipse, que é algo indispensável para você entender tudo que vai ser falado. Se você não entender Apocalipse, você não consegue entender as 7 trombetas. Então, lá eu estou fazendo uma introdução. Ok? Se não der, assista aqui, depois então você vai para lá. Mas não deixe de conferir essas lições aí para você entender realmente a fundo tudo o que nós estamos passando. O conteúdo é legal para você? Vai te ajudar? Vai melhorar em alguma coisa o seu crescimento espiritual? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aí para o YouTube também entender que esse conteúdo é relevante e poder passar para outras pessoas. Porque a gente fica num eterno paradoxo, né? Enquanto as pessoas não compartilham, não tem muitas pessoas inscritas no canal, ele entende que esse conteúdo ainda não é tão relevante e não vai indicar ele para outras pessoas. Se não indica ele para outras pessoas, ele também não vai crescer. Então fica nesse paradoxo. Eu preciso que você me ajude nisso aí. Se inscreva no canal, compartilhe com outros irmãos, para que possa estar se inscrevendo também, clicando, comentando, curtindo, porque aí sim ele vai ver que o conteúdo é um conteúdo de autoridade, é um conteúdo bom, que tem ajudado as pessoas e vai começar a me indicar para que outras pessoas possam ter acesso a esse material também, tá bom? Então me ajude, um irmão ajudando o outro aí, para que possamos crescer em nome de Jesus. Então vamos lá então, a 4ª trombeta. Se você não leu Apocalipse capítulo 8, tá? Leia lá, Apocalipse, que é o capítulo 8. Para a 4ª trombeta, especificamente, nós vamos falar do capítulo, do versículo 12 e o versículo 13, tá bom? E o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. E eu ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com uma grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Como os julgamentos da trombeta anteriores, a 4ª trombeta afeta objetos naturais. Nesse caso, o Sol, a Lua e as estrelas, resultando na diminuição da luz na Terra. Os 3 julgamentos finais da trombeta, que começaremos a abordar na próxima lição, afeta a vida dos homens com dor, morte e inferno. Lembra que eu falei que a lição 3 tinha uma divisão? As 3 primeiras lições afetavam as coisas naturais. As 3 últimas afetavam o homem, e a do meio era uma divisão? Pois é, porque aparentemente ela está também na ordem das coisas naturais. Porém, eu quero que você atente aqui para o que a ação dessa trombeta. Tá? Nós temos que prestar atenção aqui na ação que essa trombeta vai causar. Deixa eu ver aqui onde que eu... Na ação dessa trombeta. O que acontece aqui? Ó? Uma coisa que é muito clara nas 7 trombetas, ou pelo menos nas que estudamos até agora, é que está se contando uma história. Um ciclo, ele se inicia, olha isso aqui, é iniciado na primeira trombeta, e desde a primeira trombeta até a terceira, nós vemos uma linha que vai caminhando, onde uma não tira o efeito da outra. Eu fiz até um gráfico, no meu site lá tem esse gráfico melhor. Olha isso aqui. Eu li na primeira trombeta que o anjo tocou a primeira trombeta. Primeira trombeta, ó, já tocou.
A terça parte do verde foi queimado. A trombeta 2, quando toca, nós aprendemos que ela também já tocou, fala da morte da terça parte dos animais marinhos e da embarcação. Aqui, ó, nós entendemos o seguinte: a terça parte dos animais já morreram. Sim, já morreu. Mas, enquanto essa trombeta está tocando, essa trombeta aqui, ou seja, o verde continua sendo queimado. Ou seja, houve uma sobreposição do efeito das trombetas. A primeira trombeta queimou, tocou, o verde foi queimado. A segunda agora vai tocar a morte dos animais marinhos. Porém, a primeira ainda continua tocando. Ou seja, o efeito da segunda é um pouco pior. Por quê? Porque a segunda junto com a primeira. Entende? Que está tocando. Aí vem a terceira trombeta. A terça parte das águas dos rios ficaram impróprias para o consumo. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vivo um momento hoje que eu tenho as águas contaminadas, a água dos rios tem matado as pessoas, a água doce está contaminada, mas ao mesmo tempo que essas águas estão contaminadas, eu também tenho o efeito dos animais marinhos morrendo e eu tenho o efeito também do verde estar sendo queimado. Ou seja, hoje nós vivemos um momento que as três trombetas estão tocando juntas. As três trombetas, elas estão tocando simultaneamente. E o efeito das três, nós estamos sofrendo. O planeta está sofrendo tudo isso. Tá? Porque o efeito de uma sobrepõe a outra também em acontecimento. Só que aí vem a quarta trombeta. E a quarta trombeta diz assim, que a lua, o sol e as estrelas escureceram. Aí, se eu te perguntar, essa trombeta já tocou? Não. Essa trombeta ainda não tocou. Essa trombeta ainda não tocou. O sol não escureceu, a lua não escureceu. Mas a palavra diz que na volta de Jesus, tá? Na volta de Jesus, a lua escurecerá, o sol escurecerá e a estrela não dará o seu brilho. O que isso nos ensina? Outra passagem é mencionada acerca da volta de Jesus, falou assim, olha, ao ressoar da última trombeta. Por quê? Porque essa trombeta, ela é a última trombeta para a igreja. A igreja vai viver a última trombeta da quarta trombeta. Tá? A quarta trombeta, ela vai falar da última trombeta para a igreja. E olhei, versículo 13, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos homens que habitam na terra, por causa das outras vozes de trombetas que ainda hão de tocar. Está vendo como se fosse uma segunda fase? É como se fosse uma segunda parte. Ó, ai dos que habitam aí, por causa das trombetas que ainda tem que tocar. Então a última trombeta para a igreja é a quarta trombeta. É a quarta trombeta. Ela vai ser a última trombeta. As outras trombetas você não ouviu, mas você viu o impacto delas acontecer. Certo? A quarta trombeta você tem que ouvir. E como você vai ouvir a quarta trombeta? A palavra diz que Jesus vai aparecer no céu e vai nos chamar pelo nosso nome. Essa você tem que ouvir. Essa voz de Jesus chamando pelo seu nome, né? Jesus vindo buscar a igreja, você tem que ouvir. Você tem que subir. Porque se você não subir ali, se você não subir, você vai permanecer na terra. E se você permanecer, agora que a última trombeta tocou para a igreja, vai dar início ao tempo do fim. É a grande tribulação. Quando nós falamos de fim na Bíblia, nós temos 3 fins diferentes. Primeiro nós falamos do fim para a igreja, depois tem o fim para Israel, que é o segundo fim, ou o fim para a igreja, é agora. Jesus vem e leva a igreja arrebatada. Aí tem o fim para Israel. O período entre Jesus buscar a igreja até Jesus vir buscar Israel é chamado de a grande tribulação. E depois
existe o fim de todas as coisas. Então, esse período da grande tribulação é o pior período que a humanidade vai passar. Tá? Não existe nada comparado com o que a humanidade vai passar nesse período. Por pior que você esteja passando, na época que eu estou gravando aqui, hoje é 4/6/2020. A gente está no meio de uma pandemia de coronavírus. O coronavírus está matando muitas pessoas, está mexendo com a situação socioeconômica do mundo inteiro, está destruindo muitas famílias, porque as dívidas estão entrando, as pessoas ficam mais nervosas, ficam chateadas, né? As pessoas estão perdendo o emprego. É uma situação muito terrível. E muitos estão dizendo que nunca presenciaram algo dessa forma. E mesmo assim, a Bíblia nos informa lá em Mateus 24 que isso é só o princípio das dores. É o princípio das dores. Não é as dores. Não são as dores. São o princípio. Olha que interessante. Então, eu tenho que me esconder, me refugiar, aceitar a Jesus enquanto é tempo. Enquanto eu tenho oportunidade. Tá? Enquanto eu estou preocupado em briguinhas, em orgulho bobo. Tá? Enquanto eu não quero ir para a igreja por causa de pastor. Não. Aproveite enquanto você tem a oportunidade. Enquanto você respira, é uma oportunidade que Deus está te dando. Então aproveite essa oportunidade para reconciliar com Jesus o mais rápido possível. Porque todas as profecias acerca da volta de Jesus, que tinha que acontecer antes de Jesus voltar, já se cumpriram. Viu que as trombetas, às 3 anos, já tocaram? Essa trombeta pode tocar a qualquer momento. Jesus, ele pode vir às nuvens a qualquer momento e arrebatar a sua igreja. Essa é uma grande verdade. E o que vai fazer você ouvir essa trombeta é você aceitar a Jesus e andar nos caminhos dele. É você procurar uma igreja evangélica, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e permanecer orando e vigiando. Procurar permanecer nos caminhos de Deus, porque assim quando Jesus voltar, você vai poder estar com ele na eternidade. E aí sim, essa vai ser a última trombeta para você. Isso que está muito ruim aqui vai ser para você o princípio das dores. Mas aí você vai desfrutar grandes coisas na eternidade. Agora, se você acha que essa oportunidade é boba, que isso é mentira e que não tem nada a ver, aí a Bíblia fala aqui, olha, ai, porque, ou seja, agora o princípio das dores já passou. Ai dos que habitam na terra por causa das outras vozes de trombeta que tem que tocar, porque agora é as trombetas que vão tocar na grande tribulação. Tá? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, que tenha te instruído em alguma coisa e principalmente te renovado as suas forças espirituais. Tá bom? Que você possa compartilhar ele com outras pessoas aí, passa para outros irmãos, que muitas pessoas não estão vendo isso. Tem muitos servos de Deus humildes, gente, que não percebem isso. Tá esperando as trombetas, um anjo aparecer para poder tocar a trombeta. Acho que é depois que Jesus vai vir. E aí fica focado em doença, no coronavírus. Gente, nós temos que nos cuidar. Eu preciso me guardar. Tudo que o médico passa para mim, todas as orientações, eu procuro fazer. Andar com máscara, lavar as mãos, tudo eu faço e nós devemos fazer. O problema é que quando aparece uma doença assim, as pessoas correm para os pés de Jesus porque elas têm medo que no meio da doença Jesus volte. Quando Deus abre as portas que essa doença passa, desenvolvem vacina, em nome de Jesus vão desenvolver em breve, e as pessoas encontram a cura, aquelas pessoas que estavam ali só por medo, eles saem da presença de Deus. Deus não quer que você fique na igreja por medo. Ele quer que você fique na igreja por amor à obra dele. Que aí sim, você vai poder estar na eternidade com o Senhor. Tá ok? Que Deus te abençoe. Não esqueça de conferir os links que eu vou deixar embaixo do curso Pregador
Manual do Pregador Vocacionado, para você também se tornar um servo do Senhor com experiência na palavra, que saiba e ler e interpretar a Bíblia, uma pessoa que consiga fazer um sermão elaborado com início, meio e um final impactante, tá? Confira aí o link na descrição. Também eu vou deixar o link aí de um e-book gratuito, Como Elaborar Sermão Eficaz, um link, esse e-book é gratuito, tá? Baixe ele aí também para você aprender a elaborar um sermão eficaz para você aprender a ter as suas armas espirituais contra essas coisas. Tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus. E na aula que vem, nós já vamos falar dessas últimas trombetas que vão vir após a grande tribulação.